Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. E a você, quem me acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje, em especial, reflexão dominical da Palavra de Deus, do 22º domingo do tempo comum, dia 31 de agosto, finalizando o mês de agosto. E neste final de mês vocacional, lembrando, o mês de agosto é mês vocacional, peregrinos porque chamados. Então, rezamos neste último dia pelos catequistas. Hoje é dia dos catequistas, pela vocação daqueles que ensinam aos que não conhecem a nossa fé. Aqueles que são ensinadores, desde os pequenininhos, que ensinam desde os pequenininhos, até aqueles adultos que por motivos diversos acabam se distanciando da fé ou não encontraram a fé. E neste momento que encontram, são ali então ensinados por essas pessoas que se dedicam ao ensinamento da nossa fé, àqueles que não conhecem. Então, meus caros irmãos, rezemos neste dia pelos catequistas. Também, lembrando, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação e início do tempo da criação, instituído pelo Papa Francisco, pelo falecido. Mas também exortando a mensagem do Papa Leão XIV aos bispos da Amazônia, aonde que devemos tomar cuidado para não acabar idolatrando a natureza. Lembremos que a missão nossa de evangelizadores, de cristão, é de anunciar o reino de Deus, é de anunciar a salvação, a conversão e a busca da santidade. Então tomemos cuidado para que ficar ali cuidando da natureza não se torne muito maior do que cuidar da busca da salvação. Então, caríssimos, lembremos sempre disso. Em especial, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com humildade que nos reunimos na presença de Deus e Ele nos convoca com carinho nesta liturgia para ocuparmos nosso lugar de filhos e filhas ao redor de Sua palavra, que nutre nossa vida em comunhão com a Igreja Celeste. Somos convidados a evitar qualquer afirmação arrogante de nós mesmos, para podermos encontrar graça diante do Senhor, exaltando a sabedoria divina que nos guia no caminho de discípulos. Celebremos rezando pelos catequistas de nossa comunidade neste dia a eles dedicado. A você que tem memória, que conhece o seu catequista, que ainda tem contato com ele, mande uma mensagem para ele, desejando um feliz dia do catequista. Aqueles que já faleceram ou aqueles que você não tem contato, reze por eles. Então, caríssimos, oremos. Ó Deus, vós chamais os pobres e humildes para o vosso banquete. Fazei que saibamos acolher os mais necessitados e sofredores, para vivermos como filhos e filhos vossos, como irmãos e irmãs ao redor de vossa mesa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornar com a reflexão da palavra de Deus.
Caríssimos, neste 22º domingo do tempo comum, né? Ano C, nós somos convidados a uma reflexão profundíssima sobre a humildade, o serviço generoso e a disciplina espirituais, como pilares essenciais de nossa vida cristã. Hoje, a liturgia, ela nos convida a prestar atenção em uma certa coisa. Nos convida até ir ao contrário, e sempre ela nos convida a ir ao contrário do que o mundo deseja. E com algumas perguntas que devemos iniciar pensando nessa reflexão. Por que faço o que faço? Busco agradar a Deus ou aos homens? Minhas ações são movidas por amor ou por interesse? Então, pensando nisso, convidados nesta liturgia de hoje, a qual somos convidados à humildade e ao cuidado do próximo. Em um mundo hoje onde se exalta só o sucesso, a ostentação e a autopromoção. A liturgia deste domingo, ela vai contra tudo do que o mundo deseja. Porque o mundo deseja que sejamos sempre mais, sejamos sempre o primeiro, o mais rico, o maioral. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus e o convite de Jesus é para que sejamos os últimos, para que sejamos os servos, para que sejamos os humildes. Porque Jesus nos lembra que não é para ganharmos nessa terra, mas sim para que possamos no final da vida, quando chegarmos lá diante de Deus, para que possamos nós ganharmos o reino do céu. A mensagem que se iniciamos na primeira leitura de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19, 20 ao 21 e do 30 ao 31. E aonde ela diz assim: Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e será mais amado do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrará graça diante do Senhor. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. O homem inteligente reflete sobre as palavras do sábio e com o ouvido atento deseja sabedoria. Meus caros, como eu disse, a liturgia ela nos convida à humildade. Ela nos convida ao serviço desinteressado. E como eu disse, este livro de Eclesiástico ele é um livro muito interessante. Primeiramente que ele é um livro Antigo Testamento. Ou seja, a gente está ali trabalhando algo de um tempo onde se só reconhecia que Deus era um Deus muito mau, assim dito, né? Porque era um Deus muito rigoroso e que não era um Deus assim que poderia ser chamado de Pai. Então, ele destaca a virtude da humildade, com um caminho de sabedoria e de aproximação de Deus. E ela nos diz que aquele que está alto, que está em uma alta posição, na medida em que fores grande, que fores de alta sociedade, deverás praticar a humildade e assim encontrará graça
diante de Deus. A exaltação verdadeira vem de Deus e é destinada àqueles que se colocam por último, que servem com amor e que vivem com autenticidade espiritual. É um convite a viver a fé como um privilégio, mas não como um privilégio, mas como uma missão de serviço. E assim também a missão do catequista é uma missão, é um voluntariado. Não é um trabalho, você não ganha nada por isso. Nesta terra não, mas no céu você ganhará. Mas isso nos lembra a missão do catequista. Uma missão simples, que aparenta ser simples, mas é uma grande missão. A missão de ensinar, de educar na fé. De mostrar a verdade da nossa fé àqueles pequeninos, assim dito. Bom, na segunda leitura, eu vou tentar ser um pouco breve, né? Porque senão a gente passa tempo demais, perdão. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade. Ouvintes, suplicares, não continuastes, mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. O autor da carta aos Hebreus, carta aos Hebreus, a comunidade dos Hebreus, contrasta o Sinai, o monte do temor e da lei, com o Sião celestial, lugar de graça e da nova aliança e da comunhão com Deus. O Cristo não vive mais sob o medo, mas na alegria da redenção. Ele foi chamado a participar da Assembleia dos Primogênitos escritos nos céus e se aproximar de Jesus, o mediador da nova aliança. Esta leitura nos lembra que a humildade cristã nasce da gratidão por termos sido acolhidos na família de Deus, não por mérito, mas por misericórdia. O amor de Deus é tão grande que entregou seu Filho único e verdadeiro na cruz por nós para a nossa salvação. E muitos têm vergonha da cruz, a cruz sendo o sinal da salvação. Eu não vou falar muito, porque senão vai que eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas vamos seguir. Bom, no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 17 ao... Perdão, estou lendo errado. É porque ficou um pontinho aqui e eu tô ficando meio cego. Capítulo 14, versículo 1, daí vai pro 7, e daí do 7 ao 14. Jesus ali está no meio de um povo, num dia de sábado, chefe dos fariseus, vai dar problema, né? Só que não, calma. Porque fariseu, você sabe, as leituras que passaram por esses dias só deu problema na hora que eles apareceram. Mas vamos lá. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou uma parábola. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai se sentar no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima.
E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes vizinhos ricos poderiam também te convidar, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, eu não li o Evangelho em si, só tentei repaginar, né? Mas palavra da salvação e glória a vós, Senhor. Caríssimos, como já dito na primeira leitura, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus, ao observar este povo buscando sempre mais o lugar de destaque, ele então conta esta parábola sobre a importância de se colocar no último lugar. Ele não está apenas falando de etiqueta social, mas de uma atitude de coração. A verdadeira grandeza não se mede pela posição que ocupamos, mas pelo amor com que servimos. Jesus radicaliza os ensinamentos. Ao fazer um banquete, não convides amigos ou parentes, mas o pobre e os necessitados, aqueles que nada podem retribuir. A recompensa virá de Deus no tempo certo. E este Evangelho é um convite à conversão de mentalidade. O reino de Deus se constrói com gestos gratuitos, generosos e humildes. Por isso que eu digo, vós buscais agradar a Deus ou aos homens? Por que você faz o que faz? Você faz por amor ou por interesse? A missão e a vocação não é algo de status, mas é algo que deve ser feito por amor, por serviço a quem necessita, por serviço a Deus. Deus não precisa de nós, deixo claro, mas Ele quer precisar de nós, para que nós possamos colocar a mão na massa, para que nós possamos ajudar aqueles que necessitam, possamos cuidar daqueles que necessitam. E quando eu falo isso, principalmente para os pobres necessitados, aqueles que estão em situações de rua, mas eu digo também para aqueles, principalmente no dia do catequista hoje, por aqueles pequenos na fé, que não conhecem nada da palavra de Deus, não conhecem os ensinamentos de Jesus. Sejam eles crianças, adolescentes ou até adultos. Todos nós temos a chance da conversão. Todos nós temos a chance de buscar a Deus. E somos convidados principalmente à humildade, ao serviço ao próximo. E isso que nos lembra a missão do catequista. E lembro também que o catequista não é só dentro ali da igreja, como um professor ali. É também vindo principalmente de dentro de casa. Você que é pai e mãe de criança pequena. Você que é irmão, irmã. Começa a missão ali. Não é só a missão de educar, para que respeitem os mais velhos, para que respeitem as pessoas, para que sejam pessoas educadas, mas que também sejam pessoas que vivam a fé. Que não sejam pessoas que só porque estão dentro da igreja se acham. Porque, infelizmente, falsos pregadores, principalmente o meio protestante,
aonde são pessoas muito orgulhosas, metidas. Você olha lá dentro de uma igreja, estão todos com roupa nova, roupa chique. Sinto lhes informar, mas não se caiam neste engano. Eu falava isso domingo passado. Cuidado, não se engane. Jesus foi ali bem claro. E não só Jesus, mas no Antigo Testamento, carta dos Hebreus. Lembro sempre, Eclesiástico. Primeira leitura do Antigo Testamento. Segunda leitura, Novo Testamento. E Evangelho também, Novo Testamento. Mas você entende? Jesus, ele nos convida a sermos pessoas humildes, sermos pessoas servidoras. Cuidado de quem necessita. Mas infelizmente, a pessoa vai ali e se acha. Só porque está dentro da igreja, só porque está ali no ministério, está ali ajudando em alguma coisa. Não. Faça em silêncio. Faça para Deus e não para que você seja vista. Cuidado com a roupa que você vai na igreja. Porque infelizmente as pessoas vão na igreja lá com uma roupa parecendo a mulher do presidente do Brasil. Da realeza. Que isso? Para de gastar dinheiro assim todo dia aparece com uma roupa nova. Para de gastar tanto dinheiro assim à toa e doa para quem necessita. Se você não sabe para quem necessita, como que doa para quem necessita, doa para associações de evangelização que cuidam disso. Temos tantas no Brasil. Temos a Associação TV Evangelizar, temos os Carmelitas, temos o Instituto Hesed, a Canção Nova, Pai Eterno, Aparecida. Quantas missões eles têm? Daqueles que necessitam de roupa, que não têm o dinheiro nem para comprar uma meia. Porque, infelizmente, no mundo em que vivemos, o principal é subir nas custas do outro. É ser maior que o outro. Mas Jesus nos dá um tapa na cara e nos convida a sermos humildes, a sermos pequenos, a sermos pessoas mansas e humildes de coração, a sermos pessoas que cuidam e que ajudam aqueles que necessitam, principalmente os pequeninos na fé. E eu faço uma exortação antes de finalizar: cuidado com professores de escolas, não em si o professor, mas a educação que ele recebeu na faculdade e nas faculdades, aonde pregam, sim, doutrinam e passam falsas informações de fé. Contam histórias erradas da igreja, da Santa Igreja. Eles não reconhecem todos os pontos da história. Infelizmente, vivemos hoje o Estado é laico. Mentira. Mentira. Não é laico bosta nenhuma. Peço até perdão pela palavra. Mas, infelizmente, vivemos em um Estado onde toda a educação está para atacar a fé católica. Nas diversas mentiras cabidas dentro de livros que hoje são referência dentro de escola e de universidades. Então, cuidado, meus caros irmãos e irmãs, com essas pessoas fracas que se acham, mas que mentem, e que são pessoas que levam muitos mais ao inferno. Então eu finalizo aqui hoje lembrando da humildade do serviço ao próximo. A primeira leitura elenca as virtudes que nos tornam agradáveis aos olhos de Deus e amáveis na relação com o outro: mansidão, humildade, generosidade e misericórdia. Com efeito, Deus mostra seu poder nos pequenos e nos humildes.
manifestando-lhes seus ministérios. Jesus convidado à mesa de um dos chefes dos fariseus, no Evangelho sublinha a condição de acesso ao reino de Deus e nos convida a escolher os últimos lugares, vencendo a tentação de querer aparecer, de exercer estéril protagonismo, de buscar aplausos e prestígio, em vez de buscar os primeiros lugares. Nossa preocupação deve ser fazer o bem com modéstia, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Jesus nos ensina a deixar a lógica da retribuição para abraçar a lógica da gratuidade. Seguir seu exemplo significa percorrer um caminho de humildade e de partilha com os pobres. E por este caminho que chegaremos à ressurreição dos justos, quando ocupares o lugar que o Senhor nos preparou, participando no encontro festivo da Jerusalém Celeste, conforme ressalta a segunda leitura. O Deus que se manifestou com o poder do Sinai é o mesmo que se revela com humildade em Jesus. Falo isso pelo bem de todos. Muitas pessoas acham que a gente quer o mal, mas não. A gente quer o bem daqueles que necessitam a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que a exemplo de nossa boa mãe, a Virgem Maria, possa recair sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Sejamos pessoas, servos humildes de Deus. Amém? Amém. E até o próximo. Desço, porque eu digo muito obrigada, boa noite. O motorista diz, fica com Deus. Então eu sei que ele é pentecostalista, que ele é fundamentalista. Eu fico desesperada com essa ideia. Ei, vamos fazer um parênteses? Para o mundo de hoje, filósofo é maior, professorzinho de faculdade é maior que Jesus Cristo. Eu não creio em Jesus, mas creio no que o professorzinho da faculdade me disse. Jesus veio nesse mundo aqui e morreu na cruz para levar você para o céu. Agora você não está nem aí, você não quer ir para o céu. Você quer a mega-sena acumulada, você quer um bem-estar passageiro aqui nesse mundo. Tá bom, você é um idiota. Jesus é sábio, ele é sabedoria. E ele quer salvar a sua alma, ele quer levar você para o céu. Tá bom? Assuma que você é idiota e que Jesus é sábio. Assuma que ele é inteligente e que você é burro. E que ele sabe o que é bom para você. Ah, mas é que lá eles rezam. Ah, mas que lá eu fui bem tratado. Ah, mas é que lá nada. Se você está num ambiente que acredita em reencarnação, você renegou Cristo. E como católico, você acredita na ressurreição, na ressurreição, na ressurreição. Ah, é porque a gente não deve ter preconceito com nada. Eu acho que a gente pode estar em todo lugar. Não. A gente não pode estar em todo lugar. Como católico, não. Você pode estar em todo lugar que professa a tua fé. Onde, qualquer lugar que professar a tua fé, lá você estará. Um lugar que renega a tua fé, lá você não estará. Amém?